Essa Bom aula vai dia, ser Ju. maravilhosa. Ju, vai tirando os prints aí se der. Ou alguma outra pessoa. Você prefere no celular ou no computador? Não, pode ficar do jeito que você tá. Se alguém tiver aí no computador e puder tirar o print. Não, eu tô com os dois ligados aqui. Vou pro computador, que daí eu acho que o print fica melhor com a tela inteira, com todo mundo, tá? Tá bom, muito obrigada. Bom, então. Você viu ontem, Moisés, o jogo? Bom dia a todos. Vamos então iniciar esse momento, essa parada para reflexão, em alusão ao Maio Laranja. Eu peço que todos desliguem os seus microfones para transcorrer tudo na mais perfeita ordem aqui. Bom, então a ideia de abordar esse tema é tanto para a gente assim falar sobre o tema, como o próprio anúncio nas redes sociais ultimamente falar sobre o tema é combater, né? Essa exploração contra crianças e adolescentes. Então, vou fazer alguns recortes sobre alguns dados do IBGE e da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, tá bom? Então, bom, tem o site, né, do governo, alguns gráficos foram tirados do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Então, o número, antigamente, tinha o 180 e o 100. O 180 era para mulheres, para denúncias contra abusos ao sexo feminino, e tinha o Disque 100, que era dos direitos humanos. Então, e aí, a partir de 2019, houve a consolidação, então agora é o Disque 100, tá bom? Então, também tem aplicativo, tá? Do Direitos Humanos. E a função primária dessa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Disque 100, ela é uma ferramenta de rompimento do ciclo de violência. Denunciar é o primeiro passo, sem o qual toda e qualquer violência se manterá oculta, silenciada e tolerada. Disque Direitos Humanos é símbolo do avanço da política nacional de enfrentamento a violações de direitos humanos. Estimula a ampla participação de diversos atores que atuam na rede de defesa, promoção e garantia de direitos, concretizando uma possibilidade de transformação dos contextos e violações desvelados no serviço. Espera só um minutinho, gente, que tá fazendo muito barulho externo. Um moço ligou um caminhão ali. Mas eu vou melhorar isso agora. Pronto. Vamos lá. Diz que sim. Em 2019, até 2018, não é, aliás, em relação a 2018, 2019, houve um aumento muito grande antigamente. Para você ser atendido no Disque 100, levava-se muito tempo. Então, em alguns gráficos, vocês vão observar que de 2018 para 2019, houve um aumento. Esse aqui nós aprendemos ontem com a Midori e com a Jana, os infográficos. Então, aqui vocês vão observar muita coisa que vocês aprenderam ontem, tá bom? Então, ó aqui, aí, ó, o gráfico de linhas. Então, a fonte, como elas explicaram. Deixa eu aumentar aqui. Ó, nessa linha amarela, a gente vai consultar lá a legenda, ó. Peraí, desenho. Nessa linha amarela aqui, ó, a gente vai consultar a legenda, a soma de ligações recebidas. Então, e no vermelhinho é as ligações atendidas. Na verde, ó, na linha verde, é a soma de atendidos até 20 segundos.
E na linha azul é a soma de ligações abandonadas após 20 segundos. Antigamente, em 2019, a pessoa tentava ligar, mas geralmente quem está ligando para fazer alguma denúncia, às vezes não tem tempo, ela não tem nem como falar, né? Então, ela é uma tentativa muito arriscada. Então, e se demorasse muito, eles desistiam. Então, a gente observa que em janeiro de 2018, janeiro de 2019, o abandono ainda era considerável. E essa queda do abandono se dá por questão do atendimento. Então, o que o governo fez? Ele melhorou o atendimento para que fossem atendidas as ligações em até 20 segundos. E aí, com esse atendimento, a ideia é zerar essa curva aqui, ó, até chegar a ninguém desistir de denunciar, tá? Então, por isso que vocês estão vendo essa coisa aqui nessa linha aqui. Então, aqui a gente já observa um dos gráficos onde as meninas comentaram ontem, tá bom? Vocês vão ver vários gráficos que elas falaram. Um infográfico. Tempo médio de espera para atendimento. Em 2019, até 11 segundos. Aliás, em 2018, o tempo médio, tá? Médio era de 71 segundos. Quando o ministro atual dos Direitos Humanos, ele começou, dentro lá da própria ouvidoria, ele ligou. Teve uma hora que ele ficou mais de uma hora para ser atendido lá dentro e todo mundo sabia que ele ia ligar. Só que são muitas ligações. Então, em 2019, esse tempo médio de espera já reduziu para 11 segundos. E quem quer denunciar, gente, tem que ser rápido, né? O tempo médio de espera mensal em segundos. Então, aqui a gente vê, ó, de janeiro... Volta rapidinho um outro slide para eu tentar. Eu perdi, isso é muito rápido. Isso, obrigado. Rapidinho. Eu tô printando também, se alguém quiser. Arrasou. Então tá bom. Arrasou, Ana Júlia, muito obrigada. Ó, o tempo médio de espera mensal em segundos. Então, aqui, ó, em 2018, o tempo médio, ó, vocês podem ver que era bem, ó, 120 segundos. Transformando 60 segundos, 1 minuto, 120 segundos, 2 minutos. Então, era mais de 2 minutos. Mas tinha um caso também que avançava. Então, aqui é o tempo médio. Então, olha, a gente observa que, pelo menos quando eles falam que após a implementação do Disque 100 e a melhoria no sistema de atendimento e um pouquinho de uma distribuição melhor, houve a queda nessa média do tempo de espera. E já em 2019, os alunos já estão, o tempo já reduziu. Quando foi antes da implementação, aliás, na época de implementação, a gente consegue observar que houve uma queda nesse tempo de espera. Aí eu vou... Olivia, nos primeiros gráficos que você mostrou, a gente pode ver um aumento, né, na denúncia. Isso aconteceu porque as pessoas começaram a perder o medo ou porque realmente começou a aumentar mesmo? Nossa, que eu vou falar isso agora nesse próximo gráfico aqui, quer ver? Olha aqui. Em janeiro olha aqui, estamos 2019 e 2020. Houve um aumento em janeiro, olha, um aumento de 32% na questão de denúncias. E aqui não é só em relação, esse recorte aqui que eu fiz, não é só em relação a crianças e adolescentes, é em geral. Mulheres, vulneráveis, moradores de rua. Então, houve esse aumento. Só que eles já esperavam esse aumento, por conta que, antigamente, eles desistiam de denunciar. Porque após 20 segundos, quem está denunciando fica com medo de ser pego e desliga. Então, esse caso aqui,
esse aumento aqui, ó, foi esperado. Mas por quê? Porque melhorou o atendimento. Então, eles começaram a receber mais denúncias, porque eles estavam mais rápidos. Então, por isso que houve esse aumento, e esse aumento já era esperado, de 2019 para 2020. Aqui, em março também, a gente observa o aumento, e em abril. O que a gente observa, assim, depois de abril, que houve uma queda, nos gráficos futuros vocês vão ver. Só que essa queda não é porque reduziu, é porque provavelmente as crianças e os vulneráveis que tinham acesso à escola, tinham acesso a outros coleguinhas e onde eles contavam, olha, meu fulano fez isso comigo. E aí um ia de boca em boca e contava, chegava até num adulto que desconfiava e começava a fazer investigações até denunciar. Com a pandemia, esse isolamento, as crianças ficaram fechadas. E aí, depois que voltar, né? Depois que nós sairmos desse isolamento, aí sim espera-se, pelo menos nessa ouvidoria, numa entrevista, o pessoal comentou que espera ter muitos casos assim, que eles já estão se preparando para um aumento e para fazer algo em relação a essas crianças que podem ter sofrido muito nesse um ano. Houve a queda, mas a queda não é redução do abuso. Houve a queda, mas é porque houve parou de ter contato com o mundo externo que poderia ajudar esse menor. Então, esse aumento aqui, ó, ele se dá, né, de 2019 para 2020, o aumento se deu por conta da melhoria do atendimento, do Disque 100. Só que aqui, ó, a gente observa, só olhando o azul claro aqui, ó, 14, 13, 20. De março a abril, houve a queda, ó, 19. Se a ideia era aumentar, né, melhorou, então todo mundo começou a denunciar. Então, porque em abril caiu, por conta, as análises deles, eles preveem que é por conta do confinamento, que abril começou a registrar a queda dessas denúncias. Agora aqui, ó, o recorte em alusão ao Maio Laranja, o abuso contra crianças e adolescentes. Agora, por unidade federativa, olha aqui. A gente tem aqui pouquinhas denúncias em Roraima. A gente consegue observar, quanto mais claro, olha aqui, o que esse infográfico está nos mostrando. Quanto mais claro, menos denúncia. Quanto mais escuro, mais denúncia. Então, aqui, ó, o mapa do Brasil, a gente observa muito escuro São Paulo. Então, onde tem mais denúncias, mas por conta do quê? Maria Eduarda, por favor, desliga seu áudio. Muito obrigada. Por conta do quê? Que São Paulo, além de ser mais populacional, só que aqui a gente tem que observar que existem unidades federativas, né, alguns estados, que não há divulgação. Então, não é só pela quantidade populacional de São Paulo. Na realidade, onde tem menos denúncia, é um sinal de alerta para que seja realizado mais divulgação. Tá? Então, precisa... o que eles observam nesses gráficos? Então, eles precisam implementar uma política, né, eficaz. Então, tem que ser esses estados aqui menos com denúncia, ele tem que ter um olhar mais atento na questão de divulgação. Provavelmente está faltando, pode ser uma das, né, hipóteses que eles falam, que é a questão da divulgação. Então aqui nós, ó, Goiás, cadê? Aqui. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos divulgando, então nós estamos ajudando
em relação para que haja para que as pessoas sejam informadas, né? Então vamos lá. A relação entre a vítima e o suspeito. Olha, quando a gente observa, poxa, mas 40% é a mãe, não é questão que a mãe é ruim, não, gente. É porque geralmente a criança tem mais contato com a mãe. E quantos jovens, adolescentes aí, pessoal, vocês mesmos, às vezes esquecem de usar preservativo, não se atentam com a responsabilidade de gerar uma criança, e aí vai colocando, povoando o mundo sem uma estrutura, sem pensar, sem analisar se aquela pessoa pode vir a ser um bom pai. Não. Então, assim, há muita irresponsabilidade, assim, responsabilidade de todos, né? Então, jovens, por que tem muitas certidões de nascimento sem o nome do pai? Talvez a mãe não analisou, não pensou, não é só a mãe culpada, não, também o pai, tá? Então, existe uma doutora, Eleonora, do Rio de Janeiro, que ela faz uma implementação nas escolas, chama Ciclo da Vida. Eu participei de uma palestra dela em Rio Verde, que ela apoia a orientação de adolescentes. E ela faz uma pesquisa sobre países que eram muito baixo a questão do desenvolvimento, a estrutura, e aí ela alerta sobre o quanto esses países, em 20 anos, houve uma melhora por conta do quê? Que investiram em informações em relação na escola, no ensino fundamental. Então, vocês têm que se atentarem, tá? O assunto é sério. Então, assim, não dá de ficar pensando comigo não acontece, e a responsabilidade quando nasce uma criança, tá bom? Então, assim, é um assunto super sério, gente. Então, no caso aqui, ó, de ter 40% a relação entre a vítima e o suspeito, não é por conta que a mãe é ruim, não. É por conta que há um maior contato, tá bom? Faixa etária do suspeito e da vítima. Ontem, olha que maravilhoso, foi a palestra da Jane e da Midora. Elas falaram do gráfico de barras, que a Midora até falou que seria um gráfico de colunas cansado. E eu achei muito lindinho. Então, aqui a gente tem o gráfico de barras. Então, o que a gente observa? A gente tem que fazer a leitura. Professora, se eu olhar de primeira, eu vou já saber tudo? Gente, a questão é, a primeira vez que você subiu numa bicicleta sem rodinha, você andou ou você teve umas quedas? Então, tudo você tem que ajustar o olhar. Bateu o olho, não reconheceu nada? Gente, calma. Respire e vamos fazer a análise. Vamos observar, cadê legenda? Vai para a legenda. Então, aqui, o que está me informando as cores? O pesquisador contou ontem. Então, as cores, o roxo é o suspeito. Então, aqui à esquerda temos a faixa etária do suspeito e à direita as vítimas. Então, olha, a questão de vítima, aí a gente pensa, nossa, até recém-nascido, gente, tá nessa contagem, tá? E também temos aqui, ó, bebês com menos de um mês, tá? Então aqui, ó, crianças de 11 anos, é o nosso gráfico onde mostra uma quantidade maior, adolescentes, aí a gente diz, nossa, mas adolescente também é suspeito? Existem casos? Tem. Eu trabalhei numa creche em Rio Verde, onde houve casos onde a criancinha já mostrava em sala alguns comportamentos, alguns gestos, e ela fazia... Então, assim, gente, é um assunto muito delicado isso aqui.
E aí foi fazer a investigação da criança, com quem que ela ficava no período que ela não estava na creche. Aí a mãe falou assim, ele só fica com o irmão mais velho. E aí foi fazer uma outra investigação até descobrir que era o irmão mais velho. Velho assim, o irmão mais velho tinha 10, 11 e a criança tinha 3. Então, gente, atenção, né? Então, a maioria aqui, ó, dos suspeitos está nessa faixa etária de 18 a 59 anos. E também tem uns casos de suspeitos com 60 ou mais. Então, o que a gente sempre analisa também? Lá quando a gente estuda plano cartesiano, a gente começa a... Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Ah, não. É um infográfico, as vítimas, 55% são mulheres, 45% são meninos. Então, a gente vai observar que a partir dos 14 vai caindo as vítimas do sexo masculino por conta da genética, né, da estrutura. O rapaz vai ficando mais forte. Então, essa aqui é uma distribuição populacional por sexo que está no site do IBGE. Tá? Eu aqui no site do IBGE que... Aqui. Eu coloquei eu tive só os dados em relação à população masculina e feminina para a gente observar esse comparativo de quantos homens, quantas mulheres. E ontem a Jane foi formidável quando ela mencionou que a questão do nascimento nasce, né, por igual, tanto menino quanto menina, mas já na fase adulta já tá já não tem uma igualdade, a gente já começa a observar uma variação. Então, se você entrar no site do IBGE, você também vai conseguir observar. Então, no Brasil, temos essa quantidade de habitantes, tanto na zona rural quanto urbana. E aí, aqui, homens, nós temos 93 mil, aliás, 93 milhões e mulheres 97. Então, a gente já consegue observar aí, né, a diferença. Mas isso varia de estado para estado. Existem estados que têm mais homens e estados que têm menos. Tá? Voltando aqui. Esse gráfico aqui é de quê, gente? Quem lembra? É o da pizza, da torta. Exato. Então, aqui é de... Isso mesmo. Então, aqui a gente tem a nossa fonte, o nosso gráfico de pizza, o título. E aqui, se você quisesse, né? Aqui tá muito óbvio, mas se você quisesse colocar uma legenda, a gente pintaria de rosa o feminino, né? Para sexo feminino, e o azul para representar o sexo masculino. Então, vamos continuar. Faixa etária da vítima por sexo. Então, aqui o que a gente observa nesse gráfico? A nossa fonte. Que gráfico é esse? É o gráfico cansado. É o gráfico de barras, né? Aí, às vezes, a gente confunde. Nossa, professora, o coluna e o barras, eu sempre me confundo. Lembra que a nossa coluna, geralmente, né, tá na vertical. Então, como a gente fica mais tempo sentado ou em pé do que deitado, porque geralmente a gente dorme só 3 horas por dia, aliás, os 3, 4, 5 horas no máximo é um ritmo... os japoneses têm mais esse horário, né, de dormir só 3 horas por dia. Aqui no Brasil, assim, adotou esse costume... Aliás, adota-se esse costume na infância de 8 horas, mas a pessoa esquece que ela cresceu e a partir da fase adolescente, né, não precisa mais de estudo não, gente. Aí você pode já reduzir bem pouco a questão de dormir, tá? E na fase adulta, 3 horinhas, a gente já sabe de casos de pessoas que com 3 horas
consegue repor tudo que a 3 horas? Mas isso é 3 saudável? 3 horas? É, Tá doido? Não, 3 horas não é saudável, não. eu acompanho, Não. olha, a minha meta era fazer 3 horas. E, Isso não é saudável, não. olha, vai depender do que você tá, da sua programação. Então, 8 horas que eu não acho saudável. Na sua fase adulta, tá? Na sua fase adolescente e adulta. Então, assim, é muita perca de tempo dormindo. E Mas no curso que eu faço de técnica, é recomendável dormir 6 horas, eu acho, né? 6 horas para você continuar a técnica. Então, se você for observar pessoas assim que alcançaram muito sucesso, você vai ver que o padrão delas são fora da curva. Tem um livro que fala de outlier, um livro chamado Outliers, pessoas fora da curva. Elas não dormem tanto. Elas se dedicam muito mais. Se você for analisar casos de Beethoven, Michelangelo. Chico Anísio, né? O Chico Anísio dormia 2 horas. Michelangelo, Meu sonho, Michelangelo eu dormia. também preciso. Isso aí. Eu preciso de 6 horas também, Ana Júlia, infelizmente. É hábito, gente. Então, assim, Michelangelo já dormia com a roupa do trabalho e no seu ateliê já para esculpir. Então, é uma questão de hábito e cultura. Então, assim, foi implementada essa cultura quando eu fui estudar com o pessoal da cultura japonesa, aí que eles foram me orientar. Então, a gente foi estudar casos. Então, eu leio muito livros de um japonês chamado Masaharu Taniguchi, e ele dormia 3 horas por dia, e ele publicou 400 livros, então tá explicado o trabalho dele. Então, assim, essa questão de horas, eu não tô falando, Ana Júlia, que esteja errado essas pessoas. Eu tô falando, assim, que as pessoas normais, né, elas vão dormir essas 6 horas aí. Mas as pessoas, assim, aquelas que vão explodir mesmo, você pode pegar aí, que elas são fora da curva até na quantidade de sono. Então, e são super saudáveis. O cara viveu até os 90 anos, esse que publicou 400 livros e é isso aí. Então vamos que vamos. Aqui, ó, voltando aqui pro nosso gráfico da faixa etária, o que a gente observa? Ó, temos o masculino representando meninos e rosa, as meninas. Então a gente observa aqui, ó, que aqui nessa crianças de 4 a 7 anos houve uma redução. Alguém pode me falar por que houve essa redução dos meninos? Já comentei. Justamente porque eles são mais fortes e eles têm uma resistência maior. Exatamente. Se alguém vier agredir sexualmente. Geneticamente, eles começam a ter uma estrutura muscular onde ele pode ocorrer ou enfrentar. Então, há essa redução. Enquanto aqui, ó, nas meninas, a gente não vê essa redução. Aqui, ó, aqui começa a cair. E aqui a gente vê que a curva não está caindo tanto, né? Então, continuando aqui. A escolaridade da vítima, né? Lá na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, eles fazem essa análise de escolaridade da vítima, porque 83% não tem um fundamental incompleto, porque é menor, né? Então, tem de até 12 anos, então realmente é a idade de estar no ensino fundamental, tá bom? Mas, em caso também, ó, analfabeto, mas essa relação é só mais por conta da idade da vítima, que geralmente são menores. A cor e raça da vítima, né? Talvez alguém pensar, foi preconceituoso, por isso que ele fez isso com a criança que era de tal cor. Não, gente. Então a gente observa aqui que não é por conta disso aí, tá? Olha aqui, algumas vítimas, né, possuem algumas deficiências. Olha, não, gente, a gente olha um gráfico desse, a gente quer olhar só com o olho, tá? Porque aí a gente pensa, nossa, porque fazem isso com
pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, física. Olha que 63% das vítimas possuem alguma deficiência mental. Ai, gente, E a faixa etária do suspeito, a gente consegue... Olha aqui, foi o caso que eu falei de irmãos, ó. Tá? Então, do suspeito por sexo, então, a gente consegue observar que a maioria é entre 25 e 40 anos. Agora, a escolaridade do suspeito, que a gente pensa, é uma pessoa ignorante. Não despertou a consciência, não trabalhou a consciência. E ó que a gente observa que 13% dos suspeitos são de qual nível? Ensino superior. Então, a gente, lógico que tem a cultura. Não sei se vocês já chegaram a fazer essa análise, assim, que quem faz isso foi feito nele. Sofreu também quanto infância. Então, há uma relação também nessa questão. Enfim. É verdade, eu já parei para pensar nisso também. Então... Que às vezes é um trauma, não tem? São vários fatores, né, Ana Júlia? Não é só esse que a gente vai observar, mas é muito delicado. Eu não sou... Assim, porque a pessoa faz isso não é certa. A pessoa que tem estupra, alguma coisa. Exatamente. Então... ela não é certa. Ela não tem que ser, tipo assim, não é certo o que ela fez. Mas talvez se a gente agir na agressão com ela, ela fique pior. E a gente induz as outras pessoas a agirem na agressão e só vai gerando uma bola de neve. Então, a gente tem que parar para analisar que talvez o que ela está fazendo não é certo, mas o que ela passou no ou passado? foi alguma coisa, exatamente. Também empatia, Júlia, no livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que a gente já fez uma fala sobre esse livro no início do ano, em fevereiro. Ele comenta que ele foi estudar alguns suspeitos, eles falam que eles não têm empatia, tá? Que é um termo super aí, que todo mundo tá falando, né? Tá bem comentado, e quem sabe utilizar a empatia, ele vai ter, assim, um sucesso, é certeza. Então, gente... Mas porque você não vai só apontar o dedo, você vai abraçar a causa, isso te deixa com menos ódio da vida. Porque se a gente for olhar as coisas com o olho julgador, tudo tá errado. Nem todo mundo faz as coisas certas, nem todo mundo age da maneira certa. É lógico que a gente não tem que aplaudir o comportamento, só que se a gente apontar o dedo e julgar, vai ficar cada vez pior. Exatamente. O que a gente tem que fazer é a denúncia, lógico, a denúncia. Mas pronto, aconteceu, você não tem que se sentir culpada, você não tem também que ficar guardando aquele rancor. Deixa quem acredita em Deus, deixa que Deus age. Quem não acredita em Deus, deixa que a lei da vida age sobre aquela pessoa. Entendeu? Porque se a gente for guardando ódio, talvez aquilo nos deixa doente e a gente pratica agressão não sexual, mas a gente se torna pessoa agressiva. A gente vai agredir nossos filhos, a gente vai agredir as pessoas com palavras, a gente vai se tornar ranzinza, fria. Vira uma bola de A gente neve. tem que entender que a agressão ela não é só sexual. A agressão, uma palavra, machuca muito mais do que um tapa na cara. Então, às vezes, nós mesmos somos agressores e a gente não percebe isso. Por isso que a empatia ela é tão importante, porque a gente começa a analisar a situação como ela deve ser analisada. Exatamente. E aqui, ó, raça do suspeito. Deixa eu só finalizar, porque senão eu estouro o tempo, tá? Espera só um minutinho. Então, a raça do suspeito também não é só pessoas... não tem esse padrão. É porque fulano... Não. Então... E as denúncias onde eu comentei que, ó, de 2019 para 2020, houve um aumento que melhorou no atendimento. Começou a atender a maioria das ligações em até 20 segundos, no máximo. E aí, em abril, ó, em relação, aumentou todos os meses. Por que abril começou a cair? Não foi porque parou de ter a violência, não. Foi por conta que aquela criança que tinha contato com o mundo externo, ela ficou em casa e bloqueou, né, os meios que ela utilizava para se expressar e para contar as denúncias, para contar para outra pessoa.
e iniciar as investigações. Então, aqui, ó, é por conta do confinamento, tá bom? E aí, já vamos para nossa... alguns tipos de violações. Vou entrar nesse assunto, já por conta que a gente já demorou um pouquinho nas nossas explanações. Mas qualquer coisa, talvez, porque, por exemplo, se os meninos quiserem participar, quiserem falar, a gente pode, quem sabe, retomar na terça-feira. Ó, maravilhoso, Vanessa. Não, mas é porque também tá finalizando os gráficos, tá? Porque... Ah, não, então tá. É porque, assim, como a gente ainda tá dentro do maio laranja, na terça não seria, mas se ficar uma finalização, porque eu percebo por parte de alguns meninos também o interesse em falar, em comentar, né? Não, sim. Mas se já está terminando, tudo bem, porque senão você fica preocupada em apressar o tempo, né? E o tema, realmente, ele é um tema relevante que não deve ser trabalhado só no maio, gente. É o ano todo, e aquilo que a Ana Júlia falou sobre a empatia, a gente tem que cultivar isso a vida toda. Exato. Bom, então a relação entre a vítima e o suspeito também são, a gente observa que está no seio familiar. O sexo da vítima, 82%, o próprio infográfico informa, vocês já sabem até o que é, nem precisava comentar, né, sobre esse infográfico. E a curva em relação ao recorte de denúncias apenas de crianças e adolescentes, retirando denúncias de questão de violência contra a mulher, abandonados, enfim, vulneráveis, racial, só com esse recorte, né, de crianças, então a gente observa essa queda aqui em 2020, mas por conta, aqui, ó, essa queda aqui, por conta do confinamento. E aqui é um gráfico de setor, né, que a gente observa aqui, ó, da ouvidoria também, que eu vou mostrar aqui na tela. Esse é o site dos dados atuais. Vamos ver se ele mostra aqui. Era mostrar esses gráficos, mostrar o tanto que os gráficos eles apoiam a tomada de decisão em relação aos direitos humanos. Então, eles fazem esses dados para implementar políticas. Então, houve observação de que quando era acima de 20 segundos, as pessoas tinham de denunciar. Então, a minha ideia era mostrar a importância desses gráficos para uma área aí das ciências humanas, né? Então, a ideia maior era fazer essa relação e não falar assim só que a matemática é importante, não só chover no molhado, mas divulgar, ajudar a divulgar e poder compartilhar, né? Tanto esses números, esses dados aí com vocês e deixar aí o número para vocês alertar algumas pessoas e enfim, sempre ter cuidado, né? Então, por hoje a gente tem 1 minuto aí, né, para a gente finalizar. Se alguém quiser fazer algum comentário, a gente está no nosso tempo certinho. 12. Bom dia. Eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu estava na escola fazendo a filmagem lá do protótipo da Ana Luísa. Mas eu já tinha visto os slides da Lívia, achei
carinho, tá? Com muita dedicação, isso aí. Então, eu espero que todos tenham gostado. Eu sei que o excelente professor tem feito o melhor para mostrar para vocês esses gráficos aí. Nós temos realmente que ter, né, uma visão muito ampla disso e ter muito cuidado e ajudar sempre o próximo em relação a esse tipo de assunto, tá bom? O abuso sexual. Muito falando sobre isso, pelo horário que eu estou. Parabéns, Olívia, foi muito bom. Tá? Eu espero que os meninos tenham realmente, como a moça disse, aproveitado. Foi excelente. Parabéns, Lívia, foi excelente. E retomando a sua fala lá, que você fala, as crianças que são abusadas, né? Algumas, elas não todas, todas querem reproduzir na fase adulta aquela situação, se tornando um abusador. Então, quem é abusado tem que procurar ajuda, um tratamento, para que não reproduza essa situação normalmente. Tem algo a ver com um tipo de vingança, né? Mas é uma coisa mais complexa e se alguém é abusado, deve procurar ajuda para resolver isso aí, para na fase adulta não se tornar um abusador. Não são todas as pessoas que se tornam abusadores, mas alguns sim. Então, tem um cuidado especial aí. Mas parabéns, foi excelente. Isso aí, Jane, muito bem lembrado. Obrigada por fazer esse acréscimo aí, super importante, que nem sempre, gente, é fundamental que procure uma ajuda. E em relação a essa, nós somos uma sociedade reprodutiva, né? A gente geralmente vai reproduzir, a gente só reproduz algo que a gente viu, né? Tanto até nos nossos processos escolares, a gente está, a escola, a gente está tentando reproduzir uma sociedade, o que ficou na nossa mente, do que é uma sociedade, do que a gente quer transformar. Então, é tudo uma ideia que foca. Oi. Só acrescentar aí, a Ana Júlia abordou bem o negócio da lei, denunciar. Existe a lei 8.869 de 1990. Ela foi alterada para a lei 11.829 de 2008. Né? Artigo de reclusão 4 anos multa para pessoas que cometeram esse tipo de infração, ou seja, a fazer a venda dessa fotografia, vídeo, registro que não tenha sexo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. A partir de 241 do Código Penal brasileiro. Eu só quero Rose. Só dar uma contribuiçãozinha de um filme que vai ajudar bastante, não só adolescentes, crianças, jovens, adultos, enfim, a tomar realmente coragem de denunciar o abusador. O nome do filme é O Silêncio de Lara. Ele é um filme sobre uma adolescente que sofria abuso e realmente ela resolveu quebrar o silêncio, e quebrando o silêncio ela conseguiu ajudar, encorajando outros adolescentes que estavam na mesma situação. O Silêncio de Lara, vou colocar no chat. Nossa, que top. Obrigada, Ju. E a ideia de mostrar esse no final é pra gente, vocês têm uma história muito top. Isso é sobre o ursinho. Quem que te deu o seu maior presente? Então, em uma oportunidade, vou abordar essa história aí com vocês. É muito interessante. Gente, então é isso. Muito obrigada. Já estão aí finalizando. E muito obrigada, viu? Estamos com Deus. E